PINSAMINTUSSBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 43, 0 IT Rua NUIX Rua URDIN Rua IUN o quadro IRMSRV Rua GADUSP URN OSP INSAMINTUSSBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 44 Seu NFLIT. O todo conflito é uma aproximação intensa. Pois precisamos incluir o outro em nosso campo de visão e nos expormos a ele. Conflitos existem, por exemplo, quando fazemos uma imagem de um outro e olhamos para essa imagem, ao invés de olharmos para ele. Algumas vezes, um conflito é apenas transferido para alguém mais fraco que precisa pagar, em nosso lugar, a alguém mais forte, alguém do qual sentimos medo. Zero conflito com o parceiro, por exemplo. Algumas vezes se transfere para uma criança ou o conflito com o pai ou a mãe se transfere para o marido ou a esposa. Contudo, o conflito só pode ser resolvido quando olhamos para aqueles com os quais realmente temos um conflito, quando os olhamos até que sejamos capazes de vê-los. Isso significa que olhamos para eles de tal modo que os enxergamos como indivíduos, não como uma função ou membro de um grupo. Muitas vezes uma única palavra basta para desfazer um conflito, para que uma aproximação real possa acontecer com amor. Estas palavras são, por exemplo, obrigado ou por favor. Algumas pessoas encontram-se em conflito até com Deus ou com a igreja, desgastando-se nesse conflito. Tais conflitos são possíveis apenas quando desejamos algo específico da pessoa que está à nossa frente. Quando não obtemos o que queríamos, ficamos decepcionados. Um vínculo cheio de expectativas é que conduz a estes conflitos. Se desistíssemos de nossas expectativas em relação aos nossos pais, libertando-nos desse tipo de vínculo, os conflitos com eles poderiam ser resolvidos sem maiores problemas. Então, de repente a ira também se dissolveria e estaríamos livres. Muitas de nossas expectativas em relação a Deus são infantis, pois transferimos a Ele essas expectativas que temos em relação aos nossos pais. Se chegarmos a Deus com as expectativas infantis que nos foram subtraídas, sairemos de mãos vazias. A SIMPLICIDADI A simplicidade difere da duplicidade ou da multiplicidade. Na simplicidade os opostos são suprimidos. A simplicidade está acima dos opostos, transcendendo-os e é, por isso, o grande, o último, o essencial. A simplicidade é a meta dos opostos que nela repousam, encontrando a paz. A simplicidade é também o que permanece, o algo perene que está por trás de todos os opostos. É também o enigmático e a escuridão que suprime os opostos. Aliás, o mais simples é o nada. No nada não há mais nada que possa ser nomeado. Toda e qualquer tentativa de compreender ou classificar o nada fracassa. O nada é aquilo que nos foi mais subtraído. Mergulhar nesse nada, dissolver-se nele é a meta de nossos anseios mais profundos. Mas esse anseio não se movimenta. Aguarda e persevera, atento e disponível de modo PINSAMINTUSSBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 45 centrado, de olhos bem abertos para algo que jamais se revela. Este anseio é a devoção ao nada. O TIMUR temor paralisa. Primeiro paralisa o sentimento, depois o pensamento, depois a ação. Ele nos diminui. Em nossa sociedade, na qual sentimos frequentemente temor, apesar de não existir nenhuma ameaça ao nosso corpo e à nossa vida, é sobretudo o temor da consciência que mostra tais efeitos. Isso significa que tememos perder o olhar benevolente dos outros através de um comportamento ou até de um simples pensamento ou uma declaração, principalmente quando estes têm ou pretendem ter certa influência sobre nós. Então eles se transformam em figuras paternas e nós nos transformamos em crianças perante eles. Mesmo nas sociedades onde a liberdade de pensamento e opinião se encontram protegidas pela Constituição, existe uma pressão visível que discrimina certas declarações e uma pressão sobre aqueles que as representam. Mas não porque estas manifestações se revelaram falsas, contrapondo-se à observação ou experiência,
pelo contrário, trazem à luz uma realidade que abala idealizações e reivindicações de poder. Principalmente quando desmascaram um ideal sublime como sendo algo vazio. Por isso, principalmente as declarações que ameaçam uma crença religiosa ou pseudo-religiosa que substitui uma outra crença religiosa tornam-se perigosas para aquele que as emite. Essas declarações ameaçam as afirmações que não conseguimos abandonar e as quais seguimos fervorosamente como dogmas religiosos. Com isso queremos mostrar a nós mesmos e a outros a predominância de uma outra realidade. Essa resistência àquilo que é evidente, a suspeita em relação a outras observações e a tentativa de reprimi-las continuam existindo nas igrejas. A diferença é que não denominamos mais de hereges aqueles que fazem observações e possuem pensamentos diferentes, conforme acontecia antigamente, mas suspeitamos que eles pertencem a uma seita ou então que desejam fundar uma. Atualmente as igrejas dispõem dos encarregados das seitas para combatê-los assim como antes existia a Inquisição para os hereges. É óbvio que por trás disso existe a reivindicação de que elas são as únicas representantes da verdade perante a qual tudo aquilo que delas desvia pode e deve ser considerado de natureza sectária e divergente da opinião coletiva. Os valores pseudo-religiosos e validados pela coletividade fora do âmbito da igreja, como também as condutas correspondentes, são aqueles que hoje em dia chamamos de politicamente corretos. Quem deles desvia precisa temer se é excluído da comunidade política, assim como antigamente os hereges da igreja. A visão e a moral politicamente corretas têm substituído as igrejas num nível amplo. Fundamentam uma comunidade de fé que, de modo semelhante ao das igrejas antigas, deseja ter poder sobre a consciência de cada um. Por isso seus ilustres representantes e seguidores comportam-se como guardiões de uma revelação divina e consideram-se autorizados para combater PINSAM e NTUSSUBRIDIUS, BIRTHILL e NGIR46 aqueles que optam por outro caminho. Aqui também através da suspeita e da ameaça de exclusão. Qual é o resultado destas ordens para as almas? O temor a Deus que, no fundo, era o temor e o respeito pela realidade revelada e o temor de suas consequências, quando não as queremos admitir, transformou-se no temor ao poder humano. A culpa está sempre relacionada ao vínculo. O seu primeiro efeito é a separação. Mas somente de certo modo. Por outro lado, ela também vincula, porém, à distância. A culpa separa. Por isso, também liberta tanto aquele que se tornou culpado como aquele perante o qual nos tornamos culpados. Mas também aqui apenas de certo modo. Quando se trata da culpa relacionada à vida de outra pessoa, a culpa nos força a ficarmos semelhantes ou iguais a ela. Pois a separação causada por essa culpa não se sustenta. À medida que ficamos igual ao outro, concordando, por exemplo, com um destino parecido como consequência dessa culpa, o outro abre-se para nós. Permite que nos aproximemos novamente e chega a nos abrigar em seu coração. Ambos concordamos com as consequências dessa culpa, ele como vítima e eu como agressor. Olhamos juntos para o destino que partilhamos, rendemos-nos a ele, dissolvemos-nos neste destino e através dele estamos tanto vinculados como separados. Isso vale igualmente para uma culpa de menor extensão. Ela separa e nos deixa livres para aquilo que é particular de cada um. Porém, quando isto se realiza de modo inevitável como o próprio destino e quando concordamos com o mesmo, seja lá o que isso exige de mim e do outro, tornamo-nos uma unidade e ao mesmo tempo liberados de algo que nos transcende amplamente. Alguns acreditam terem se tornado culpados também perante Deus. Porém, quem se sente culpado perante Deus perde a ligação com aquilo através do qual se tornou culpado. Deus então é colocado entre ele e o outro. A culpa e suas consequências são deslocadas para longe, ao invés de serem encaradas de frente. Mas como alguém poderia tornar-se culpado perante Deus, sem arrancá-lo do céu e da luz impenetrável que o envolve, forçando-o para dentro de sua existência humana? Ao invés de honrá-lo, essa pessoa o desonra. Porque no final a culpa tem um efeito purificador e de completude para todos que ela abarca, seja como autores ou sofredores.
Ela é maior do que o seu oposto, na sua força e poder criativo e, por isso, encontra-se mais próxima e mesmo assim indizivelmente afastada do divino, não importa o que possamos pressentir em relação ao que se encontra por trás disso. ASCUNS quadro ENCIASDACULPAPINSAMINTUSSBRIDUS BIRTHILLINGIR 47. A culpa é um acontecimento com amplas consequências, tanto para o culpado como para aquele que é prejudicado ou até aniquilado por ela. Mas as consequências da culpa não param por aí. Muitas vezes têm efeito sobre várias gerações e atingem pessoas totalmente inocentes tanto na linhagem do culpado como na linhagem de sua vítima. Nesse sentido, a culpa é criativa. Ela gera algo inevitável. O mal precisa continuar gerando até que um novo ato criativo o freia e o transforma. Esse outro ato criativo coloca-se a serviço de algo que transcende a culpa e liberta forças que podem manifestar-se apenas como consequência de uma culpa, independentemente de quão terrível esta possa ter sido para muitos. Qual é o efeito da culpa no primeiro momento? Vincula o culpado à sua vítima. Após o dano provocado, ambos permanecem ligados e não conseguem se desvencilhar um do outro, principalmente quando se trata de um dano grave, que talvez até tenha custado a vida da vítima. Mas, apesar de o culpado e a vítima permanecerem vinculados um ao outro, tendem a se evitar mutuamente ao invés de irem um ao encontro do outro. Muitas vezes a vítima acusa o culpado e fica zangada com ele e o culpado talvez não queira admitir sua culpa e até a justifica. Porém, acima de tudo, não deseja olhar nos olhos da vítima, sente-se envergonhado e fecha seu coração ao seu sofrimento. Porque o culpado e sua vítima não reconhecem que pertencem um ao outro nos sentimentos e ações, seus descendentes acabam ocupando a brecha e tentam preenchê-la. Eles são principalmente os filhos e os netos. Por isso os filhos dos agressores frequentemente se tornam vítimas e procuram como vitimais os agressores. Os filhos das vítimas, por sua vez, muitas vezes se tornam agressores, sentem a energia do agressor e procuram como agressores pelas vítimas. Algumas vezes acontece o contrário, filhos de agressores tornam-se agressores, principalmente aqueles que desejam vingar outras vítimas sentindo-se deste modo também como vítimas, e filhos de vítimas se tornam vítimas. Mas como vítimas ficam zangadas com os agressores e deste modo se transformam em ambos, vítimas e agressores. Apesar de serem em sua alma as duas coisas, agressor e vítima, essas duas partes acabam não se encontrando. A separação entre o culpado e sua vítima é mantida viva internamente e ao mesmo tempo vivenciada e continuada em público na forma de conflitos e guerras secundárias. Como então aqueles que estão separados apesar de pertencerem um ao outro, podem enfim se reencontrar e se reconciliar? Com a ajuda dos últimos membros de sua corrente de gerações, que, apesar de inocentes, foram envolvidos nesta culpa. Isso significa que um descendente do culpado olha em seu lugar, por fim, com amor e arrependimento, para sua vítima, posiciona-se ou deita-se ao lado dela, aguarda humildemente até que a vítima lhe conceda um lugar ao seu lado e com isso também ao culpado que o descendente está representando nesse momento. Em seguida posicionam-se perante o culpado e esperam até que o essencial possa ocorrer. Como isso pode ser realizado de modo eficiente? Agora o culpado pode, através de seu descendente que já iniciou o movimento em direção à vítima, incluir ele mesmo a vítima em seu campo de visão, até que o veja realmente. Ambos, ele e sua vítima, expõem-se PINSAMINTUSSBRIDUS, BIRTHILLINGIR 48 juntamente à dor e ao luto sobre o que ocorreu entre os dois, submetem-se ao seu destino especial. O agressor como agressor e a vítima como vítima e assim desfazem a separação que existe entre eles. Tudo isso não se realiza apenas na imaginação. No âmbito da alma ambos, mesmo quando um ou ambos já faleceram há muito tempo, encontram-se verdadeiramente vinculados através desse movimento, tão verdadeiramente que aquilo que passou há muito tempo pode ser incluído aqui e agora no campo de visão de ambos e o incompleto pode ser concluído. Reconhecem que seus destinos encontram-se vinculados e submetem-se juntos ao poder que reservou sinais diferentes para ambos,
para um, a cena do agressor e para o outro, a cena da vítima. À medida que se submetem juntos a esse poder, reconhecem simultaneamente que, apesar dos destinos diferentes, encontram-se vinculados um ao outro e no fundo são iguais. Algo semelhante ocorre no final da corrente de gerações da vítima. Um descendente da vítima olha em seu lugar com amor para o culpado, até que na presença deste amor, este seja tomado pela dor, posicionando-se com ele, o descendente perante a sua vítima. Quando então a vítima vê seu filho, seu neto ou até um descendente posterior ao lado do culpado, ela se abranda com a ajuda desse descendente, reconhece a sua ligação fatal com o culpado, submete-se junto com ele ao poder que age de modo diferente sobre os dois e perante esse poder se torna semelhante ao culpado. Qual é o resultado? Todos os participantes, o culpado, sua vítima e todos seus descendentes que se encontravam emaranhados nas consequências dessa culpa, olham para a vida e para as ordens que vinculam as pessoas umas às outras, de uma outra forma, de uma forma purificada, com menos exigências, principalmente aquelas de natureza moral, de modo mais misericordioso e suave. Veem, sobretudo, os culpados e suas vítimas a partir de um novo ângulo. Aqueles que antes estavam separados tornam-se menos humanos quando se encontram ou talvez mais humanos. Será que a culpa e suas consequências acabam gerando um efeito curativo? Será que a culpa e suas consequências acabam aproximando mais as pessoas do que antes da culpa? A culpa então talvez seja um desejo divino? Vemos o divino sob uma perspectiva totalmente diferente e temos que vê-lo de modo diverso do que costumávamos e desejávamos. Então a culpa acaba estando a serviço do ser humano e de sua completude e a serviço de Deus. Então a culpa não se oporia ao divino, mas seria divina em sua essência? Quando nos deixamos tocar por essa ideia, a nossa imagem de Deus torna-se menor ou maior? E o que essa imagem faz conosco? A SOMB rua a sombra forma-se onde há um impedimento para a luz. Por isso aquilo que está na sombra espera, é o que imaginamos, vir à luz. Porém, ultrapassa a imagem literal IPINSAMINTUSSOBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 49 tem um sentido figurado. Usamos a imagem de luz e sombra de diversas formas. Falamos, por exemplo, também no caso do ser humano, de sua faceta sombria. Mas aqui o lado sombrio não é apenas obscuro ou negro. Abriga muitas vezes a própria força. Por isso, dizemos igualmente que o lado luminoso e o lado sombrio de um ser humano se encontram próximos. Essa sombra não pode ser trazida à luz, pois atua em nós como uma força apenas por estar velada. Só eventualmente, quando a situação exige, a sombra se manifesta e nos assusta e também os outros, pois nos parece tão irreverente e ameaçadora. Porém, é ela que causa o ponto de virada decisivo, não apenas define a luz, não somente a torna mais luminosa, mas aguça igualmente o seu contraste. Nesse sentido a sombra é parte imprescindível da luz, é a sua face velada. C.G. Jung fala da sombra como a face obscura de nosso ser que se desvia da luz, face esta que preferimos ocultar ou negar e que não queremos admitir. Fazem parte dessa sombra o mal, a agressividade, o impulso assassino que habita em nós, também o instinto e tudo aquilo que se subtrai ao nosso controle, principalmente ao nosso controle moral. Faz parte da sombra que desejamos proteger da luz, igualmente tudo aquilo que ameaça o nosso pertencimento à nossa família, também o pertencimento a outros grupos importantes ou pessoas em relação às quais nos percebemos dependentes e entregues. Porém, fazem parte da sombra também a nossa culpa pessoal e suas consequências. Às vezes, no entanto, a sombra não se refere tanto a nós, mas mais àquilo que se propõe a ser luminoso, iluminado e especialmente bom. Então precisamos ocultar a luminosidade da sombra para que esta não a apague. A sombra que pretendemos ocultar, a qual negamos o direito de pertencimento, da qual por vezes desejamos até nos livrar, muitas vezes não é algo individual. Essa sombra refere-se mais a pessoas do reino das sombras, do reino dos mortos, que foram esquecidas, ocultadas, negadas, julgadas e excluídas por nossa família.
Trata-se frequentemente também de pessoas em relação às quais cometemos alguma falta. Elas se manifestam em nós a partir de nossa sombra, desejam ser consideradas por nós, acolhidas com amor, incluídas novamente na família, saudadas e recebidas como iguais. Por isso, se morrermos carregando essas sombras, sem as termos acolhido em vida, talvez não encontremos a paz até procurarmos e encontrarmos estas sombras no reino dos mortos como uma parte nossa, até nos unirmos e nos reconciliarmos com elas. É claro que estas ideias são um tanto ousadas. Ninguém precisa considerá-las comprováveis ou até já comprovadas. Mas ajudam-nos a tornar essas conclusões posteriores desnecessárias, se abrirmos já agora, nesta vida, nas nossas sombras, nosso coração e nossa alma para os mortos do reino das sombras, permitindo sua entrada, recebendo-os como hóspedes longamente aguardados e permitindo que fiquem conosco o tempo que desejarem. Assim curamo-nos através de sua presença, tornamo-nos completos, inteiros, já os estimamos tanto aqui como após a nossa morte, lá seremos até PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR50 bem-vindos da mesma forma que os recebemos aqui e seremos conduzidos por eles e com eles até a verdadeira luz, a luz que brilha para nós como luz eterna. O IGUAL0 igual é diferente. Caso contrário não seria possível fazer comparações. Apenas pessoas diferentes são iguais. Se não fossem diferentes uma das outras, não poderiam ser iguais. Por isso podemos reconhecer o outro como igual a nós se antes o percebermos e reconhecermos como alguém diferente de nós. E, mesmo assim, algo atua em nós quando consideramos o outro igual e nos apresentamos a ele como igual e nos comportamos de acordo. À medida que nos reconhecemos mutuamente como iguais, honramos um ao outro, porém sem negar ou desistir de nossas diferenças. Aqui ser igual significa ser igual perante algo que nos transcende, por exemplo, perante a lei ou perante Deus. Significa igualmente que, no que se refere ao essencial, somos iguais para além de todas as diferenças externas e internas. Possuímos as mesmas necessidades básicas, por exemplo, em relação ao ar, ao alimento, ao afeto e à companhia de outras pessoas. Temos também as mesmas capacidades, por exemplo, de passar adiante a vida para os filhos. E, em muitos sentidos, encontramo-nos submetidos ao mesmo destino, por exemplo, através do nascimento e da morte. Por isso, podemos estabelecer relacionamentos mais profundos com o outro como ser humano quando reconhecemos as diferenças dentro da igualdade e quando reconhecemos a igualdade através das diferenças. Porém, como fica a questão do bom e do mal, da inocência e da culpa, dos agressores e das vítimas? São tão diferentes que acabam sendo iguais? O assim chamado Deus e o assim chamado diabo também não são iguais? E a luz e a escuridão, a vida e a morte no fundo não acabam sendo iguais, de modo que apenas aparentam ser diferentes e opostos, porém, no final, acabam formando uma unidade indissolúvel? Como poderíamos mudar nosso comportamento? Como poderíamos amar de modo tão diverso, viver e morrer de forma tão diversa? E como poderíamos ser tão devotos se conseguíssemos permanecer serenos perante essas diferenças, tendo a coragem para concordar com a igualdade? E se conseguíssemos experimentar tudo, assim como é, como algo equivalente a amá-lo com o mesmo amor? O SASSASSINUS como alcanço a paz interna? Quando me coloco ao lado dos assassinos como um deles. Quando admito que lá no fundo somos parecidos e iguais. Então não terei mais que me defender internamente, como se fosse diferente ou melhor. Encaro a minha verdadeira face, meus pensamentos mais íntimos e meu temor mais profundo. Porque os encaro, a agressividade assassina dentro de mim se torna uma força serena. Ela continua perigosa PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR51 e por isso os outros continuam tendo medo de mim, mas ela não me assalta mais. Posso freá-la assim como um cocheiro a seus cavalos, que fazem o trabalho árduo no seu lugar. Pois sem essa agressão assassina não há competição, sucesso e vitória. Não importa onde essa batalha ocorre,
nas guerras pequenas ou amplas, na euforia em torno de ideais sublimes ou na traição, no engano e na calúnia, na moral ou na falta de moral, a serviço de Deus ou do lucro. A agressão assassina que, por trás destas motivações, procura destruir os outros velada ou abertamente, que procura tirá-los de seu caminho, apagá-los e exterminá-los é, na verdade, o sentimento original, a força motriz. Então, por um lado não estou entregue a ela, e por outro ela está a meu serviço. Porém, não engano mais a mim nem aos outros. A arrogância termina quando não precisamos mais nos enganar mutuamente, pois ela também é uma variante da agressão assassina. Sabemos que ambos estamos ameaçados e ao mesmo tempo ameaçamos e encontramos caminhos para fazer um melhor uso dessa força, sem nenhuma arrogância. No entanto, isso é igualmente uma luta, pois sem esta força mesmo o bem e o amor se tornam fracos. O que ocorre então com Deus e com nossas imagens de Deus? Nelas ele é o maior assassino, até mesmo o Deus do amor revela a maior força assassina. Somos capazes de superar tais imagens? Será que as outras irmãs que criamos a seu respeito não são apenas uma tentativa vã de banirmos o temor perante seus pensamentos e ameaças assassinas? Não podemos. Pois a vida é, em todas as suas manifestações, destruidora e, ao mesmo tempo, portadora de uma energia assassina. A Emil Rua L muitas vezes esconde-se por trás da moral uma verdade diametralmente oposta a ela ou então um anseio ou um desejo que não pode vir à luz. Porém, esta verdade e este anseio não podem ser totalmente ocultados e vêm à tona através da própria moral. Por isso essa moral é sempre uma moral dupla. A verdade recalcada ou rejeitada, os desejos ocultos e o anseio velado acabam transparecendo através dela. Dependendo das verdades ou dos desejos, que tanto se ocultam como se revelam através dela, essa moral nos parece diferente, por exemplo, mais próxima ou mais afastada, humana ou desumana, amável ou ameaçadora. Por trás da moral que experimentamos como exigente, oculta-se muitas vezes o medo de sermos excluídos ou o desejo de pertencimento. Porém, aquele que fez de tudo para pertencer muitas vezes torna-se arrogante. Eleva-se através de sua moral sobre os outros, sente-se melhor do que eles, simultaneamente sente inveja e por isso os rejeita, de modo que no final alcança o oposto daquilo que desejava alcançar através de sua moral, os outros evitam-no e ele se torna solitário. Então fica zangado com aqueles que a seus olhos são menos moralistas ou imorais, deseja que sejam punidos, cultiva ideias invejosas em relação a eles e algumas vezes deseja inclusive exterminá-los. Por isso, são PINSAMINTOSSOBRIDIUS, BIRTHILLINGIR52 principalmente as pessoas moralistas que cultivam relações de inimizade. Frequentemente ocultam-se por trás da moral de uma pessoa também a falta de esperança e o desespero, pois parece que aquilo que mais deseja lhe é negado. Essas pessoas moralistas tendem a ser mais tristes do que maldosas, tendem a se sentir pequenas e não grandes. Elas também são solitárias, mas entregaram-se ao seu destino. Existe, no entanto, uma moral totalmente diferente. Eu a chamo de segunda moral. Ao contrário da primeira moral, não necessita ocultar nada. Pois trata-se do amor em relação aos outros como são. Enquanto a primeira moral muitas vezes exclui, a segunda inclui. Enquanto a primeira moral diferencia entre certo e errado e entre bom e mal, a segunda abre mão destas diferenciações, pois vê em tudo primeiramente as semelhanças. Enquanto a primeira moral deseja corrigir, sendo assim a favor de um e contra o outro, a segunda moral está de acordo com tudo tal como é. Enquanto a primeira moral não se opõe somente a tudo aquilo que deseja corrigir, mas também àquilo que já corrigiu, a segunda moral permanece voltada para tudo, conectando aquilo que está separado. A segunda moral inclui em seu amor também as pessoas que têm a primeira moral, pois reconhece sua necessidade e seu desespero. Contudo, ela não interfere, concede a cada um o seu espaço e lhe permite que siga seu caminho. A moral tem a ver com a religião? Afirma-se frequentemente que a moral é protegida e resguardada pela religião.
Naturalmente, a moral também tem a ver com a religião. Porém, apenas a segunda. A CUNTMPL cedilha o simples ato de contemplarmos algo, sem me criar nenhuma imagem a seu respeito, sem desejar compreendê-lo ou avaliá-lo, sujeita-nos àquilo que contemplamos. Aquilo que é contemplado deste modo, assume a condução, porém não sabemos para onde. Através daquilo que contemplamos algo atua, algo de cujo objeto contemplado depende. Este outro impõe-se, revela-se mais forte, faz com que fiquemos admirados e parados. Toma posse de nós e também nos assusta, pelo menos no início. No entanto, quando assumimos uma posição frente àquilo que contemplamos, relacionando-o com outras questões, enquadrando-o com algo conhecido, ocorre o oposto. Com isso assumimos a condução, sujeitamos aquilo que contemplamos, assumimos secretamente o papel daquilo que atua através do que é contemplado, colocamo-nos no seu lugar e elevamo-nos tanto sobre aquilo que contemplamos como também sobre aquilo que nos toca e nos leva a refletir. Então, desse modo perdemos o acesso à realidade daquilo que contemplamos e o acesso às forças criativas a que estamos a serviço. A contemplação humilde e paciente nos vincula mesmo quando questiona tanto aquilo que contemplamos como a nós mesmos. Então passamos a nos contemplar também dessa forma, somos tomados, experimentados e conduzidos por nós mesmos. PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR53. Essa contemplação é serena. Justamente por isso acaba revelando suas profundezas, sua força e também o mistério que nos ameaça. Nós nos expomos a ele tal como é, sem desejos e, por fim, sem medo. Pois tudo o que contemplamos dessa forma nos conduz ao mesmo centro que tudo sustenta e tudo conduz. E esta contemplação transforma-se em oração. A rua ITIRAD a retirar-se pode ter vários sentidos. Aqui me refiro a uma retirada no sentido de uma realização. O essencial foi realizado, a tarefa central efetuada, a alma já se sente próxima de sua meta. Mas ela não foge. Pelo contrário. Permanece lá, porém, à distância. Está dedicada, mas ainda sem intervir. Observa de modo benevolente e sereno o mundo em ação, também os conflitos e a luta por soluções e o investimento em objetivos sublimes, algumas vezes acha graça de algo e descansa em si mesma. Necessita somente de pouco e de poucos, pois já se desapegou. Desse modo ela empobrece? Não. Pelo contrário. Aquilo que ela deixou para trás, não se perdeu. Está presente, de forma pura e sem desejos. Alcançou o seu objetivo, está acolhido, aberto. Aquilo que foi deixado para trás é experimentado como plenitude, como felicidade, algo concluído e mesmo assim atua como uma força silenciosa. Esta retirada é rica. Abre a alma para compreensões que, na vida cotidiana, acabaram ficando no pano de fundo. Essas compreensões transformam experiências passadas que, mesmo emergindo, permanecem, mas agora de uma forma diferente. Aquele que se retira deste modo, enquanto permanece, representa um ganho para muitos. Sua presença é benéfica. Os outros podem orientar-se a partir dele, sem que se sintam obrigados, pois em sua presença sentem-se livres. Dizemos igualmente que Deus se retirou. Mas talvez justamente por isso ele seja aquele que realiza tudo de um modo especial e totalmente diverso, muito para além de nossas imagens e desejos. Somente a sua retirada nos torna receptíveis e preparados para o inacessível e o inominável. A DISCUNFANC cedilha àquele que não consegue confiar, que cultiva desconfiança em relação ao outro, espera que sua desconfiança seja confirmada. Mas é justamente essa desconfiança que provoca aquilo que teme que aconteça. Isso significa que aquilo que teme começa em sua própria alma. O outro que corresponde à nossa desconfiança, que inclusive vem ao nosso encontro, é atraído pela nossa desconfiança, entrando nessa esfera. Mesmo se desejasse comportar-se de forma diferente e o fizesse, encontraria dificuldades diante de nossa desconfiança.
O contrário da desconfiança seria a confiança. Ao invés de encarar o outro totalmente PINSAMINTUSSBRIDUS, 54 armados, nós o encaramos de peito aberto, desarmados, presumindo e esperando coisas boas. Também aqui provocamos algo no outro. Ele deixa cair suas armas e entra na esfera de nossa confiança. Algumas pessoas são ingênuas, crianças, por exemplo, até que as tornamos desconfiadas. Pois a desconfiança contamina. Muitas pessoas que antes eram ingênuas, tornam-se desconfiadas através de outras. A desconfiança atua como um veneno que empobrece e atrofia as relações humanas. É um veneno para o amor. Quem cultiva a desconfiança em relação às outras pessoas, cultiva-a igualmente em relação à vida, ao destino e a Deus. Protege-se contra ela e justamente por isso atrai o que é nocivo. Respira aliviado quando é atingido, como se estivesse esperando por isso. Mas esse algo nocivo não o atinge de fora. Começou em sua própria alma. Sendo assim, a reviravolta em direção ao bem se inicia igualmente em sua alma. De que forma? Através da confiança. Isso significa que esperamos algo bom dos outros e do nosso destino. Mas não de modo passivo. Caso contrário, seríamos assim como os outros, sem desconfiança e sem bondade. Nós, porém, desejamos de coração o bem aos outros, alegramo-nos quando vemos o bem entre eles, alegramo-nos com seu sucesso e sua felicidade. Isso nos deixa amáveis com eles. Assim como a desconfiança, essa confiança benevolente também contamina. Contamina inclusive o destino. O SNT deu quem pergunta pelo sentido, pergunta, para quê? Por exemplo, para que existo? Pergunta com isso pelo sentido de sua vida. Assim a vida só faria sentido a partir de um objetivo. Eu também posso questionar, aquilo que realizo em minha vida está a serviço de algo maior no futuro? Assim a minha vida teria sentido apenas se este objetivo fosse cumprido. Pois o resultado de uma ação é determinado pelo objetivo. Agimos porque queremos alcançar algo que ainda se encontra além de nós. Porém, será esta maneira de questionarmos o sentido da vida? Talvez nós sejamos o sentido da vida justamente porque vivemos. Estamos a serviço da vida à medida que vivemos. Pois de acordo com aquilo que nos é possível vivenciar, a vida tem apenas um sentido, o da continuação. Realizamos o sentido da vida à medida que a protegemos, desenvolvemos, passamos adiante e finalmente, se a continuação de nossa vida obstruir o caminho de uma nova vida, cedemos serenamente nosso espaço a ela. O INCUMP Rua INSIVIL incompreensível é aquilo que se retrai quando pretendemos apanhá-lo ou compreendê-lo. Porém, apesar de se retrair, o incompreensível encontra-se muito próximo. Ele nos apanha e não nos larga mais. Somos atraídos por ele, sem que possamos alcançá-lo. IPINSAMINTUSSBRIDUS, BIRTHILLINGIR 55. Deste modo permanecemos dentro de sua esfera. Mas este incompreensível, independente de quão grande, poder o sói, muitas vezes, aparentemente implacável, permanece voltado para nós. Somos tomados e simultaneamente sustentados por ele. Estamos em suas mãos e ao mesmo tempo nos sentimos acolhidos por ele. Desafia-nos, força-nos ao crescimento, permite-nos um amplo espaço e, de repente, nos impõe um limite. Joga conosco, mas jamais contra nós. Perante nós não é um igual, assim como o mar jamais pode ser um igual perante aquilo que nele se movimenta. É aquele que tudo abrange. Está presente, porém jamais será apossado por ninguém. O incompreensível também somos nós mesmos. Somente quando permanecemos incompreensíveis para nós mesmos, quando todos aqueles que amamos e também aqueles que o nosso amor não é capaz de alcançar, nos são e permanecem incompreensíveis, tudo permanece grande. O incompreensível permanece mistérios, mesmo que possa ser pressentido naquilo que ainda pode ser revelado e realizado.
Somos tomados por este incompreensível e apenas com ele nós nos encontramos. A Noitscu, a noite escura é a noite divina. É a noite onde tudo o que desejamos, esperamos, pensamos, intuímos, dizemos em relação a Deus e tudo o que celebramos, agradecemos, louvamos e amamos se recolhe na escuridão. Tudo o que fazemos em direção a Deus, a oração, a expiação, o sacrifício, a renúncia, as grandes obras e os cantos em louvor a Ele de repente se tornam vazios, nulos, retira-se sem deixar nenhum rastro. Não se retira para longe, como se talvez quisesse voltar. Não. Dissolve-se. Tudo o que permanece é algo próximo, humano, passageiro, algo que está sob ameaça e justo por isso torna-se infinitamente valioso. Estamos perdidos quando estamos na noite escura? Não. Somente nela é que realmente existimos. E estamos estranhamente sóbrios, esclarecidos, íntegros, focados no presente, não somos mais seduzíveis por sonhos humanos, medos e ameaças. Conseguimos ver além dos símbolos e imagens que nos são oferecidos para serem colocados no lugar de Deus, diferenciamos o que procura nos afastar da terra e da finitude na forma de substitutivos, consolos, ofertas sedutoras ou esperanças e permanecemos na escuridão, protegidos da luz brilhante que cega ao invés de revelar. Somente na escuridão despertamos, surpreendentemente revigorados, firmes perante falsos símbolos, abertos e simultaneamente limitados em relação a tudo. Nesta noite escura somos perpasados pela luz, purificados, belos, completos, e quando a escuridão se desfaz, vamos ao encontro dos outros de uma nova forma, próximos, mais centrados, conectados e ao mesmo tempo livres, dedicando-nos a tudo tal como é, a Ele vinculados e abertos para tudo aquilo com que nos presenteia e que exige de nós. E é na noite escura que conhecemos a alegria. PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR56USLIMITIS. Quem chega aos seus limites, toma consciência de sua dependência de outras pessoas, das circunstâncias e do tempo que temos à nossa disposição. Os limites nos colocam em nosso devido lugar. Nossos planos exuberantes e nossas boas intenções que às vezes são um tanto pretensiosas, quando chegam no limite, revelam-se distantes da realidade e carentes da força necessária para sua realização. Nos limites tornamo-nos modestos e compassivos, desde que reconheçamos os nossos limites, submetendo-nos a eles. Tornamo-nos mais ou menos perante os nossos limites. Aquilo ao que precisamos renunciar acaba se tornando uma bênção, quando renunciamos livre e espontaneamente, conscientes daquilo que é verdadeiramente possível para nós. Deste modo obtemos uma força especial, uma força que conquista os outros. Nos nossos limites crescemos através dos outros. Inversamente, aquele que deseja ultrapassar seus limites fica cada vez mais fraco quando está além deles. Fica solitário, os outros o evitam e até chegam a lutar contra ele. Deste modo perde aquilo que desejava obter e, a longo prazo, perde inclusive aquilo que obteria se tivesse considerado e reconhecido seus limites e parado perante eles. Qual a melhor forma de reconhecermos nossos limites? Quando permanecemos em sintonia conosco, com nossas possibilidades e com as outras pessoas. Mas principalmente quando permanecemos em sintonia com o tempo limitado à nossa disposição. E também quando reconhecemos e respeitamos os limites de nossas ideias e nossos desejos. Pois são justo as nossas ideias que facilmente se tornam desmedidas e pretensiosas. Nossas ideias sobre Deus ou sobre o divino ou sobre o sentido do mundo e da vida também fazem parte disso. Quem permanece dentro de seus limites, obtém força. Torna-se religioso, mais modesto e talvez mais substancial do que aqueles que compreendem ou talvez até possuam Deus e que desejam colocá-lo a seu serviço. Pois religiosidade significa reconhecer a nossa própria impotência e nos submeter aos seus limites. É surpreendente, mas é justamente esta impotência que nos torna receptivos para o que há de essencial. Humildade e humilde aquele que permanece de neutro de seus limites. Por isso não ameaça os outros em seus limites.
Eles sentem-se seguros em relação a ele e podem conviver com ele de igual para igual. Ao mesmo tempo, a pessoa humilde protege seus limites contra invasores externos, coloca-os em seu devido lugar, humilha-os dessa forma até que estes acabam respeitando os limites dos outros. A partir do reconhecimento de seus PINSAMINTUSSBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 57 próprios limites. A pessoa humilde mantém o equilíbrio, não tenta diminuí-lo nem ultrapassá-lo. Também não avança, porque não irá tão longe, nem anda para trás porque não recua. Essa forma de humildade é forte e impõe respeito. No fundo, humildade significa estar e permanecer em sintonia com os outros. A pessoa humilde não ultrapassa seus limites, por isso não se esgota. Permanece sem errada e possui, quando exigida, a força necessária para a ação. A humildade é irmã da sabedoria. Pois assim como a sabedoria, a humildade também é um filho da compreensão. Podemos exercitar a humildade? E por onde devemos começar este exercício? Pelos pensamentos. Pois é justamente através dos pensamentos que ultrapassamos de modo leviano e muitas vezes arrogante os limites que nos foram impostos. Onde se encontram os limites de nossos pensamentos? Dentro da realidade como ela se manifesta. Permanecer humilde em nossos pensamentos significa concentrarmos nossos pensamentos somente naquilo que é passível de ser experimentado e compreendido por nós. Por isso os pensamentos humildes permanecem sempre no presente. Aquele cujos pensamentos permanecem naquilo que está próximo, descobre o que, em última instância, a humildade exige de nós e qual a força que oferece e exige. Encontra-se intimamente vinculado à humildade dos pensamentos, à humildade do desejo e do querer. Também aqui a pessoa humilde permanece dentro dos limites impostos a ela e desse modo recebe tudo o que pode ser obtido e alcançado dentro desses limites. Permanecendo dentro de seus limites pode manter aquilo que alcançou não precisando perdê-lo. A felicidade foge apenas daquele que comete excessos. Quais são os nossos pensamentos e desejos mais exagerados? Com que pensamentos e desejos nos afastamos de nossa realidade e de seus limites? Com nossos pensamentos sobre Deus e nossos desejos de tomar posse e usufruir dele. A maior humildade é nos determos diante de nossos limites, suportando-os de coração aberto e sem nenhum desejo. Ela tem a maior força. Nós a experimentamos na forma da devoção. A rua ISISTNCIA a resistência fortalece e desafia. Esse tipo de resistência manifesta-se principalmente quando os poderosos abusam do poder. Por isso, a resistência parte, via de regra, de baixo. A resistência impõe um limite aos poderosos e ao seu poder. Algumas vezes aquele que oferece resistência deseja obter o poder. Sendo assim, a sua resistência está a serviço de uma revolução que pode ser legítima ou não. Quando ela não é legítima, quando os meios que são investidos transcendem o estritamente necessário, também precisamos oferecer resistência a essa resistência. Através da resistência inicia-se um jogo de forças que acaba levando ao equilíbrio no qual os dois partidos passam a se respeitar mutuamente, comprometendo-se um com o PINSAMINTUSSBRIDIUS. BIRTHILLINGIR 58 outro, ou um dos dois partidos vence, submete e supera o outro, de modo que após um tempo a resistência inicia-se novamente contra o poder vitorioso. Existe igualmente um jogo de poder entre pensamentos, ensinamentos, convicções ou verdades religiosas e um jogo de forças com o poder, que confia estes ensinamentos a determinadas pessoas ou associações. Por isso a resistência manifesta-se contra essas pessoas ou instituições, resistindo contra seus pensamentos ou ensinamentos e contra as verdades pregadas por elas. Por isso o confronto através dos pensamentos, e nesse sentido, a resistência contra determinadas ideias ou afirmações muitas vezes tem como pano de fundo questões ligadas ao poder e à política. Isso significa que um confronto aberto, quando ameaça também o poder, acaba sendo sufocado pelos poderes SOS. Quando o poder é suficientemente forte, este confronto é punido, algumas vezes até através da morte.
Encontramos essa forma extrema de punição dos rebeldes que expressam a sua resistência através de suas ideias, naquelas ditaduras que buscam também impor uma visão de mundo como o nacional-socialismo e o comunismo. Antigamente a perseguição daqueles que pensavam de modo diferente também acontecia no cristianismo, continuando no presente, porém de forma mais amena. Atualmente continua presente no islamismo. Por isso, uma revolução começa principalmente através de novas ideias e convicções que buscam impor-se em relação a ideias e convicções anteriores. O iluminismo e suas novas ideias podem ser considerados uma revolução pacífica. Ele questionou muitas convicções e dogmas religiosos, desmascarando a sua inconsistência perante certas experiências e perante a razão, enfraquecendo desse modo decididamente o poder da Igreja. Em muitas nações, através do iluminismo, a liberdade de pensamento acabou sendo reconhecida como direito humano básico. Porém, a luta pela hegemonia das próprias ideias e convicções ainda continua em outro âmbito. Assim como a vigilância, a perseguição e a difamação daqueles que pensam de forma diferente. O maior desejo de poder que existe por trás de certas ideias se revela através da afirmação de que elas provêm de Deus, de que aqueles que as pregam em nome de Deus, que aqueles que as defendem em nome de Deus e que podem condenar e perseguir em nome de Deus aqueles que delas desviam ou as questionam. Por isso, aquele que propaga essas ideias acaba se colocando no lugar de Deus e aquele que persegue aqueles que delas se desviam, os persegue em nome de Deus. Sendo assim, a resistência contra essas ideias ou a tentativa de desmascarar a sua origem com a ajuda do iluminismo não é somente a resistência contra o seu pregador. É, principalmente, a resistência contra o seu Deus. Porém, trata-se de resistência contra que Deus? Por vezes dizemos que as imagens que fazemos de Deus são antropomorfas. Isso significa que mostram Deus como uma figura humanizada. Também os pregadores de sua verdade em seu nome mostram Deus como uma figura humana, por exemplo como ciumento, vingativo e punitivo. Mas de que figura se trata na realidade? Ela se opõe não somente à natureza divina, mas igualmente a PINSAMINTUSSBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 59 natureza humana. Quem teme esse Deus e por isso não tem a coragem de se opor a ele e aqueles que o pregam acaba também sem coragem de discernir entre as doutrinas que correspondem ou não à experiência e razão humanas. Felizmente existe uma frase atribuída a Deus, como é anunciada pelo cristianismo, que coloca os próprios pregadores em seu devido lugar. Essa frase se encontra tanto no Antigo como no Novo Testamento, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Júnior 31,3334, Eb. 10,17